Graça e paz, irmãos. Deus é bom. Deus é bom. Bota bom nisso, meu irmão. O Senhor, Ele é maravilhoso. Coisa boa estar aqui. Trago um abraço da nossa igreja, Igreja Metodista Wesleyana do bairro Marambaia. Vim acompanhado pela minha esposa, minha irmã, meu cunhado, mais 3 amigos. Estamos muito felizes de estarmos nessa casa novamente. Nós nos sentimos aqui em casa realmente com o pastor Vitor, o pastor Cadu e mais tantos amigos, né, que nós temos aí no decorrer da nossa caminhada. Louvo a Deus por essa igreja, uma igreja que nós temos uma aliança e tem sido uma bênção vocês. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Amém? Minha versão é um pouco diferente. Ela está escrita assim: O Senhor Deus disse. É isso mesmo? Eu abri certo? Não, eu abri errado. Gênesis 3:18 está escrito: Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Feche seus olhos. Aleluias. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Meu irmão, Deus está criando o Éden. Deus cria céus. Deus cria terra. Agora Ele vem e forma o homem. E quando Ele forma o homem, Ele fala: façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança, e o homem dominará. O sonho de Deus para nós é que nós dominemos. O que Deus espera de nós é que nós sejamos um canal de bênçãos para dominar tudo aquilo que foi criado. O Senhor tem para nossas vidas um papel de condução. O Senhor quer que nós agora conduzamos toda a sua criação. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Deus, Ele pega e agora Ele chega para o homem, e o homem começa a exercer aquele domínio, ele começa a trabalhar, ele começa então a conversar com Deus, ele tinha encontros com o Pai. Que privilégio, que coisa linda. Eu imagino Deus vindo encontrar com o homem, e o homem dando um relatório para Deus, falando assim: hoje o leão correu atrás da zebra, eu vi ali um bicho diferente, eu dei o nome para ele de hipopótamo. Que bacana, ele começou a descobrir as coisas, e o Senhor, Ele começa a olhar para o homem, e Ele pensa assim: que orgulho, meu filho, está trabalhando direitinho, que bênção, que coisa boa. E o homem lá, trabalhando, exercendo domínio, naquilo que o Senhor sonhou para ele. Eu não sei como é que o homem foi descobrindo aquele mundo. Talvez no decorrer das suas descobertas ele possa ter visto alguns bichos estranhos, possa ter tido medo, não sei. Eu não sei quem viu o Rei Leão. Eu já vou falar muito sobre o Rei Leão aqui hoje. O Rei Leão é um filme de crente, irmão, vale a pena você ver. Ele chegou, eu fui vendo o Rei Leão, assim, Deus foi falando no meu coração, assim, de uma forma muito bacana. E eu lembrei quando o Simba, ele foi correr atrás das hienas, e agora o Mustafá, pai dele, vai lá, Mufasa. Isso, me corrija aí, irmão, o pessoal tá ligado. Aí Mufasa pega então Simba. Eu imagino que Simba deve ter ido assim meio apavorado, né? Sabe filho quando faz arte? E o pai assim já vai assim: meu Deus, ele vai agora me dar aquela coça. E Mufasa coloca ele assim no alto do monte e vira para ele e fala assim: isso aqui é tudo seu, Simba.
E Simba fala assim: você não tem medo, né, pai? As hienas chegou, correu tudo de você. Aí Mufasa vira para ele e fala assim: não, tenho medo. Só que ninguém mexe com você, porque elas sabem o pai que você tem. Assim também é nossas vidas. Nós temos um pai, nós temos alguém que nos protege, que nos zela. E agora Ele coloca nós sobre aquele monte e fala assim: meu filho, é tudo seu. Domine, governe, foi feito para você. E agora então, aquele sonho embutido no coração de Adão, Adão começa a trabalhar, começa a exercer o seu domínio. E Deus então olha para Adão e fala com Adão assim: esse meu filho trabalha muito, né? Coisa boa, que orgulho. Vou fazer para ele uma ajudadora. Porque assim também é no mundo espiritual, irmãos. Quando nós nos envolvemos na obra de Deus, quando nós nos envolvemos com as coisas do Pai, nós não precisamos pedir nada. O próprio Pai olha o que nós precisamos e nos dá. Porque Ele é Pai, Ele tem desejo em abençoar aqueles que são seus. Você não precisa pedir, é seu, Ele já te deu. E agora então Deus vira para Adão, da sua costela cria Eva. E no jardim, Adão começa a ter companhia. Eva está lá, lindona. Eu imagino Eva, aquela mulher bonita, linda. E agora, só que eu tenho um problema. Junto com Eva, entrou a serpente. E quando a serpente entra, a serpente vira para Eva e fala com ela assim: estava sendo essa árvore que o Senhor falou para você não comer dela? Irmão, só tinha uma coisa que Deus pediu para Deus: não comer da árvore do conhecimento e da vida. E agora então a serpente vira para Eva e fala assim: não tem problema não, essa árvore aí, se você comer, apenas você vai saber o que é bom e mal igual Deus. Eva olha para aquela árvore, a Bíblia fala que a árvore é linda. Ela olha e fala assim: não tem como uma árvore dessa ser ruim. Que árvore linda. Aparentemente não pode dar problema. Aparentemente. Eva esquece tudo aquilo que foi falado. Eva esquece tudo aquilo que foi aprendido. Tudo que talvez Adão tenha ministrado na vida dela. Todas as experiências que ela teve com Deus. Ela abre mão daquilo tudo, porque aparentemente uma árvore bonita não poderia fazer mal para ela. Quantas vezes nas nossas vidas nós abrimos mãos de sonhos, de promessas, daquilo que o Senhor tem para nós, porque aparentemente uma coisa não faz mal. É tão bonita. Como é que esse rapaz desse jeito, ela trabalhador, gente boa, só não é crente? Qual é o problema? Eu converto ele. Olha o risinho de tipo assim: fala Deus. Mas assim, aparentemente, é aquele ditado que fala que as aparências enganam mesmo, e enganou Eva. Eva então come do fruto, e por causa desse fruto, o foco da vida deles são totalmente transformados. Eles tiram o foco daquilo que era dos céus, e colocam o foco nela. A Bíblia fala que seus olhos imediatamente se abrem, e eles olham e veem que estão nus. Ou seja, eles mudaram o foco dos céus para o foco pessoal. Ele olhou para si. Ou seja, hora nenhuma fala de arrependimento, hora nenhuma fala do pecado, apenas fala que eles estavam nus, e por causa disso eles são expulsos do paraíso. E a Bíblia fala que Deus vira para Adão e fala: porque ouvistes a sua mulher. Eu acho que é aqui que começa, pastor Cadu, aquela frase que as mulheres falam que os homens não escutam ela, sabe? Que o vacilo foi grande demais, até hoje não deu para esquecer muito o erro delas não. Mas a verdade é que por causa de ouvir a sua mulher, eles são expulsos do paraíso. E a Bíblia agora fala que Deus vira para Adão e fala com ele o quê? Porque você errou, você vai comer do suor do seu rosto, porque viestes do pó, ao pó voltará, e a terra produzirá espinhos e ervas daninhas. Por causa de um erro, por causa de uma pisada de bola,
eles perdem tudo aquilo que o Senhor tinha para eles. Deus criou meios para eles fluírem. Deus criou todas as condições favoráveis para os sonhos que tinha para o homem, eles serem realizados. Todos os sonhos que o homem queria ter, todos os sonhos que você talvez hoje que esteja aqui neste local, esteja almejando ter, você esteja buscando, Adão tinha à sua disposição. Deus criou tudo, e por causa do pecado, agora eles perdem tudo. E é interessante nós vermos, porque eu comecei a estudar sobre espinhos, e espinho, ele é uma modificação da folha, e ele serve para expelir herbívoros e para delimitar certos ambientes. Ou seja, o espinho, ele não foi um plano original de Deus, ele foi uma modificação implantada porque o homem pisou na bola, porque o pecado entra na terra. Deus pega aquilo que era original, Deus pega aquilo que ele tinha sonhado e agora transforma a modificação, a sua criação que era perfeita, em espinhos. O mundo perfeito começa a ficar imperfeito, porque a terra começa a delimitar ambientes onde Adão poderia entrar. Quantas vezes a gente não perde aquilo que o Senhor tem de promessa para nós, por causa de vacilos bobos, né? Eu costumo falar que a gente não tropeça em montanha, é nas pedrinhas que a gente tropeça. A gente fica preocupado com grandes pecados, e nas pedrinhas a gente vai pisando na bola e vai tropeçando. O problema aqui agora foi que a desobediência dele fez com que espinhos fossem plantados na terra. E a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E agora a vida de Adão começa a dar tudo errado. Adão e Eva têm filhos, Caim e Abel. E por causa dessa desobediência, Caim e Abel geram o primeiro homicídio na terra. Depois disso, fala que as filhas de Deus começam a se relacionar com gigantes. Começa a trazer problema. Começa a vir, meu irmão, pancada atrás de pancada, por causa da desobediência do homem. O plano original de Deus, ele vai sendo perdido. E eu imagino, meu irmão, Deus chorando do céu, falando: tinha tudo para dar certo, tinha tudo para funcionar, eu criei tudo perfeitinho, onde foi que eu errei? Porque eu estava falando até sobre isso na igreja ontem. Às vezes a igreja não flui da forma que nós queremos, talvez os pastores se identifiquem. A gente se cobra, né? Onde que eu estou errando? Onde será que eu posso melhorar? Às vezes a culpa nem é nossa, mas a gente se cobra por causa da responsabilidade que nós temos acerca da igreja. Eu imagino Deus falando: será que eu errei? Será que eu errei com o homem? Será que eu errei com Eva? Porque eu fiz tudo certinho. Meu irmão, você está aqui hoje na igreja e hoje está começando uma série sobre sonhos. As ferramentas estão sendo colocadas nas suas mãos para que os sonhos de Deus eles se concretizem. As ferramentas vão ser colocadas para vocês durante 7 semanas que foi falado aqui. Meu irmão, agarre essas ferramentas, não abre mão e não escute aquilo que aparentemente pode não funcionar. Porque se eu vou te falar, se a palavra foi liberada, vai funcionar. Não adianta o que seja falado o contrário. Quando a palavra é liberada pelo profeta, pelo próprio Deus, funciona, e não há quem transforme o agir de Deus, a não ser o próprio homem. Arabalabassu, becanta, serebalabassu. E agora, depois que as filhas de Deus se relacionam com os gigantes, Deus separa um homem, Noé. Eu imagino Deus falando assim: meu Deus, eu não posso deixar tudo ser perdido, eu tenho que trazer meus filhos de volta, eu
tenho que trazer eles para aquilo que eu sonhei para eles. Eu tenho que trazer eles de volta para perto de mim. Ele separa então Noé. E Deus fala com Noé: construa uma arca, meu amigo, eu vou salvar sua família. Nós vamos começar tudo de novo. Eu quero resgatar aquilo que um dia foi perdido no Éden. Eu vou matar todo mundo, mas aqueles que obedecerem serão fiéis, serão salvos. A terra, ela é toda inundada. A família de Noé é salva. A Bíblia vai dando sequência. Agora vem Abraão. E Abraão, meu irmão, é uma história linda. Por quê? Porque Deus, Ele separa Abraão, um improvável talvez, como eu e você. E agora Ele vira para Abraão em Gênesis 18 e fala assim: poderia eu esconder os meus planos de Abraão? Farei dele pai de multidões e suas gerações serão abençoadas. Deus, Ele não consegue esconder os planos de quem é fiel a Ele. Deus não consegue esconder os planos, Ele revela os planos àqueles que são escolhidos dEle. Abraão, homem de Deus, fiel, Deus manda sacrificar o seu filho, irmãos. Quem tem filho aqui sabe a luta interna que Abraão deve ter tido quando Deus pede Isaac. E agora, Abraão, passa o tempo de Abraão, várias coisas vão acontecendo, a terra vai andando. Deus está escutando um clamor de Sodoma e Gomorra. Meu irmão, ele já estava calejado, falando: não vou deixar esse negócio esticar não. Ele vai lá e destrói Sodoma e Gomorra. E assim a gente vai vendo vários casos de obediência e desobediência na palavra de Deus. A palavra fala sobre Jacó que rouba sua bênção, José que é vendido pelos seus irmãos, Saul, Davi. Só que Davi, é legal a gente frisar Davi, porque Davi, ele faz o oposto de Adão. Quando Adão, os seus olhos se abrem, ele vê que está nu, o seu foco é nele. Davi, ele faz o contrário. Quando ele erra, o seu foco é no seu erro. Ele se arrepende, rasga suas vestes. E por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque o foco não está nele, mas está no arrependimento. Talvez se Adão tivesse focado no arrependimento, a nossa história hoje seria totalmente diferente. Por quê? Porque Deus, Ele não quis escolher pessoas perfeitas. Ele quis escolher pessoas sinceras. Ele não espera a perfeição de você, meu irmão. Deus nunca vai esperar a perfeição de você. Nunca. Ele só apenas requer de você sinceridade. Errei, Pai, me perdoa. Me perdoa. Eu sou teu. Meu irmão, em Malaquias, então, é o último profeta. Deus, Ele dá um hiato na terra de 400 anos. 400 anos sem o Senhor se manifestar. Meu irmão, a humanidade foi deixando o caminho dela todo escrito. E Deus agora, então, Ele resolve se manifestar. E depois de tanto tempo, Deus tem um sonho, Deus tem um chamado para o seu povo. Ele resolve mandar o seu filho. Ele fala: não tem como. Não tem como. Eu sonhei com esses filhos. Eu sonhei com um homem. Eu sonhei com uma mulher. Eu não posso abrir mão daquilo que eu tenho para ele. E ele, durante toda a história, foi sendo perdido aquilo que foi liberado para a vida dele. Se o plano de Deus, desde o começo, ele era governo, agora o plano de Deus é salvação. Por isso Ele manda Jesus para salvar, paternidade e governo. Por quê? Porque ainda que você dê uma voltinha fora, Deus vai sempre puxar você para o plano original de volta. Talvez você esteja aqui hoje, você deu uma voltinha, esteja dando uma voltinha. Ei, Deus está trazendo você de volta. Jeremias 1,5: desde antes de nascer, desde antes do ventre da sua mãe, eu te escolhi como profeta. Ei, o plano de Deus, ele não se frustra. Ele tem um sonho com cada um de nós aqui. E agora Ele manda Jesus para que
aquilo que foi perdido pelo velho homem, pelo homem antigo, por um homem que permitiu que o pecado entrasse no mundo, Deus agora manda um novo Adão para que o plano dele fosse restabelecido. Ele mata o homem antigo e traz o homem moderno para que aquilo que foi perdido no Éden, Jesus agora restabelecesse para nós. Meu irmão, e Jesus então agora, ele começa a falar, a ministrar, a trabalhar. Só que tem um problema. Quando Deus vira para Adão e fala com ele que ao pó voltarás e a terra produzirá espinhos, quem produz espinhos? Não é a terra? Então, o que Deus está dizendo ali é que o nosso coração, ele produz espinhos. Então, esses espinhos que entraram na humanidade, não entra apenas espinhos físicos, mas espinhos na alma. Por isso que muitas vezes nós não rompemos no mundo espiritual, porque nós colocamos dentro do nosso coração espinhos que nos impedem de ser livres. Os espinhos que delimitaram acessos que nós tínhamos no Éden, acessos que nós tínhamos com o próprio Pai. Esses espinhos agora entram em nosso coração e restringem o nosso acesso. A gente perde a questão de filhos e ganha um Deus. Agora Jesus vem como filho para buscar os seus irmãos e restabelecer ele como Pai. E mais que isso, ele vem arrancar todos os espinhos. Meu irmão, a terra produz espinhos. E a Bíblia fala em Jeremias 17:19 que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem de fato sabe o quanto é mau? O coração do homem é mau. Quer que eu te prove? Pegue uma criança de 2 anos, pega ele aqui, está brincando com um brinquedo, ele enjoa do brinquedo, ele já não olha mais para o brinquedo. Vem outra criança e pega o brinquedo que deixou de lado. Voa ou não voa nele? Por quê? Quem ensinou isso? Ninguém. É o próprio do coração do homem, a questão da disputa, a questão de você agora, não, isso aqui é meu. Espinhos que entraram com o velho homem, espinhos que o primeiro Adão permitiu que entrasse na nossa vida e que agora corrompeu a nossa humanidade. É por isso que Jesus fala agora que a terra ela é amaldiçoada. Por isso que Jesus fala que necessário é nascermos de novo. Por que que nós temos que nascer de novo? A gente canta que ele cresça e eu diminua, mas esse é a unção de João Batista. Jesus não quer que nós diminuamos, Jesus quer matar a gente. Jesus quer que você morra e que você nasça de novo. Só que tem um problema. Agora quando você morrer, a terra ela está amaldiçoada. A terra produz espinhos. Como é que você vai nascer com uma terra que produz espinhos? Você vai nascer igual. Não mudou nada. Por isso que Lucas 22:24 está escrito: ele orou ainda com mais fervor, e sua angústia era tanta, que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Jesus leva os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, e agora ele ora, e o seu sangue, que era um sangue de sacrifício, antes de ser derramado na cruz, Jesus derrama o seu sangue na terra, e agora a terra é limpa. É sobre ele, e é exatamente isso. Jesus pega os seus discípulos e agora ele vai andar com eles, e quando ele sai da onde ele limpa
para a terra, ele é imediatamente preso. E ele é preso por quê? Pelos milagres? Ele é preso por aquilo que ele faz? Não, ele é preso por quem ele é. Ele é preso porque agora ele se apresenta como filho de Deus. É por isso que Jesus é preso e executado. Não porque pelo que ele faz, mas por quem ele é. Só que agora os soldados pegam, em João capítulo 19, versículo 2, está escrito que os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho. Jesus pega a coroa, os espinhos da terra, que até então estavam limitando o seu coração, coloca na sua cabeça e vai para a cruz com os espinhos que impediam você de ser livre. Pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. O que quer dizer? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, o homem antigo, ele é escravizado pelos espinhos. Agora o homem moderno, ele é liberto pela cruz, ele é liberto pela coroa. Existe uma diferença. Jesus, ele se faz maldição para que eu e você possamos ser livres. O sonho de Deus para a sua vida é fazer você livre. Eu não sei se alguém aqui já foi preso, irmãos. Eu já fui preso. Eu já fiquei 4 dias na mão do Estado Islâmico. Esse pessoal que mata, que decapita a cabeça, eu fiquei 4 dias na mão dele, quando eu morava na Bélgica. Irmão, não tem nada pior. E quem já foi preso aqui, talvez alguém aqui já tenha sido, sabe do que eu estou falando. De você ter a sua liberdade cerceada. É você querer fazer alguma coisa e você não poder fazer. Na época minha esposa estava grávida do primeiro filho. Ela não podia pegar uma garrafa de água. E eu preso. Eu queria sair, eu queria abraçar, eu queria ver meu filho. Eu queria falar assim, eu não posso deixar de ver o meu filho nascer. Mas existiam grades que impediam eu de sair. Na nossa vida espiritual, muitas vezes nós não temos grades físicas, mas temos os espinhos que foram plantados pelo homem antigo, que até hoje nós impedimos ele de fazer com que nós tenhamos acesso a coisas que o Deus ele nos deu. O que nós temos que entender é que já não somos mais escravos, mas nós somos filhos. Meu pai mora na roça. Eu chego na casa do meu pai, eu sou filho. O que é que eu faço? Alice, minha irmã está ali, ela sabe. Eu vou na geladeira, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na casa do meu pai, eu vou na geladeira. Já viu aquela pessoa que tem mania de abrir a geladeira para pensar? Sou eu. Às vezes eu não quero pegar nada, mas eu gosto de abrir a geladeira. E às vezes tem aquele negócio que está guardando para comer depois. Eu pego, vou lá e como e levo para casa. Meu pai, que você levou? Eu levei, por quê? Ah, tá bom de comer. Outro dia eu comprei palha italiana lá para casa. Chego da rádio, gosto de comer palha italiana. Logo que eu cheguei em casa com vontade de comer aquele doce, fui procurar, cadê a palha italiana? Tem 2 meninos, irmão, menino em casa, devorador. Não tinha mais palha italiana. Continuei com vontade. No segundo dia, comprei palha italiana de novo. Falei, agora eu vou comer a palha italiana. Escondi na geladeira lá atrás. Falei, não, que eu comer, eu divido com eles, é lógico. Mas eu quero comer também dessa vez. Cheguei em casa, cadê a palha italiana? Meu irmão, eles são ninja. Eles descobrem lugares secretos que nós não temos acesso.
a palha italiana foi embora. Comprei terceira vez palha italiana. Aí eu escondi em cima da geladeira onde eles não tinham acesso. A gente não pode ser tão bobo, né, irmãos? Comi a palha italiana no terceiro dia, glória a Deus. Mas assim, mas por que eles comeram e eu não briguei com eles? Porque são filhos. O que é meu é deles. Eles podem pegar o que quiser. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho, eu dou para eles, não é obrigado, é com alegria. Assim é nosso Pai Celeste. Tudo que Ele tem, Ele já te deu. E Ele não tem peso em te dar. Ele tem alegria em te abençoar. O problema é que muitas vezes os espinhos que foram levados na cruz estão nos impedindo de ser abençoados. E agora no Salmo 25, versículo 14 está escrito: o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina a sua aliança. E a aliança aqui, se você pega o hebraico, é sod. Sabe o que significa sod? Reuniões secretas com Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Que quando você caminha com Ele, Ele tem prazer em fazer reuniões secretas com você. Lembra do Rei Leão? Simba está comendo insetos. Aí vem o pastor lá, macaco. Aquele macaco é pastor, irmão. Ele faz uns negócios meio macabros lá. Eu acho que ele é neopentecostal, mas ele é pastor. Aquele macaco pega Simba e fala com ele assim: me acompanha. Mas quem que é? Eu não conheço o seu pai. Simba dispara correr atrás dele. O pastor mostra para ele a água. Simba olha, não vê nada. O que o pastor faz? O pastor macaco, né, irmãos? Ele pega o cajado, porque o pastor sempre anda com o cajado na mão, e sacode a água. Muitas vezes, para nós nos reconhecer, para nós descobrirmos, é necessário que a água que nos cerca, ela seja mexida, onde vem as lutas. Por isso que Hebreus 5:8 fala que o próprio Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio da dor. O pastor, ele sacode a água. Quando a água é sacudida, Simba olha e fala o quê? É o meu pai. E aquele leãozinho que comia inseto já não é mais tão leãozinho, já é um leão. Aí o pastor pergunta para ele, fala assim: agora, quem que você é? Ele fala assim: eu sou Simba, filho de Mufasa, e esse reino, ele me pertence. O reino pertence a você, meu irmão. Aquilo tudo agora é liberado para você. O que o velho homem perde, o sonho perdido por Adão, é restabelecido pelo segundo Adão. E os sonhos de Deus de tornar você filho é restabelecido. E agora, mais que isso, Cânticos 8, versículos 6 e 7, está escrito, eu estou encerrando: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor, ele é forte como a morte, e o ciúme, exigente como a sepultura. O amor, ele arde como fogo, como labaredas mais intensas, e as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Deus, ele pega, ele sela você, ele te faz livre, e agora ele fala o quê? Que o amor é como fogo. Agora você é livre. Os espinhos foram lançados sobre a cruz. Pegue essa chave. Quando Pedro encontra Jesus no meio da tempestade,
Jesus pergunta para Pedro: o que você quer que eu te faça? O que Pedro fala? Se o Senhor for Jesus, faça-me andar sobre as águas. De quem é a ideia? De quem é a ideia? De Pedro. Não foi Jesus que mandou Pedro andar sobre as águas. Foi Pedro que falou com Jesus que se ele fosse o mestre, que ele fosse andar pelas águas. O que eu estou querendo dizer com você é que Pedro pareceu meio louco naquela hora. Que ideia, de onde Pedro tirou andar sobre as águas? De onde Pedro tirou isso? Que até então, meu irmão, ninguém andou sobre as águas. Ideia louca de Pedro. Mas por que Pedro teve essa ideia? De onde ele tirou que ele podia falar isso com Jesus? Porque ele era filho. E filho perde o que tem na cabeça. Eu estava na praia esses dias. Meu menino de 5 anos passou chup-chup de caipirinha. Ele falou: eu quero, pai, chup-chup de caipirinha. Eu falei: não, filho, isso aí não pode não. Umas ideias meio loucas. Mas filho perde mesmo. O que eu quero liberar sobre a sua vida essa noite é que o sonho que você tem para a sua vida, por mais louco que pareça, por mais que possa ser criticado, por mais que o sonho que você tem para a sua vida, sonho pessoal agora, possa parecer assim meio utópico, parecer que você cheirou, que você fumou, que você não te tirou isso, meu filho. Ei, se você é filho, Jesus vai falar com você assim: vem, e quando se cumprir, ainda que você afunde, porque a gente aprende caindo também, vai ter sempre a mão do mestre estendida para você, para te tirar de sobre as águas. Ei, receba essa palavra, coloque-se de pé. Alabarabaçou, becanta, lavacei. Aqui eu já considero de casa. A gente está começando hoje uma série sobre sonhos. E eu quero fazer para você um desafio essa noite. Você que é livre. Porque talvez os espinhos da sua vida até hoje impediram você de ser abençoado. Talvez você tenha deixado de sonhar porque os espinhos sufocaram a sua alma. E você que tem uns sonhos meio loucos na sua vida, assim como Pedro, vamos entregar na mão de Deus hoje. Vem aqui no altar. Vem cá, entrega para quem pode fazer. E depois você vem testificar que Deus é poderoso para fazer. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore, adore, adore. Abra sua mão e vamos orar. Pai, seus filhos nesse momento estão apresentando perante o Senhor os seus sonhos. Eu sei, ó Pai, que aqui nesse meio tem um monte de improváveis. Um monte de gente, ó Pai, que os seus sonhos podem parecer loucos, podem parecer assim meio utópicos. Mas nós somos doidos mesmo, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós somos um Deus que dá asa para nós voarmos. Porque um dia
dia, quando o teu filho Pedro mandou andar sobre as águas, você falou: vem. O Senhor é um Deus que nos incentiva a buscar os nossos sonhos. Por isso, Senhor, hoje nessa série que está iniciando sobre sonhos, os teus filhos vêm no teu altar depositar aquilo que o Senhor tem colocado no sonho de cada um, no coração de cada um, apresentando para ti. Pai, eu não sei quais as dificuldades, eu não sei o que é necessário, eu não sei, ó Pai, quais as barreiras que teus filhos podem encontrar, mas eu sei que o Senhor é um Deus que nos faz livres. Eu sei que o Senhor é um Deus que tira a barreira, e se o Senhor assim o desejar, homem nenhum pode impedir. Por isso, ó Pai, libere sobre a vida de cada um aqui nesse altar. Libere sobre a vida de cada filho que nesse momento está declarando que, num ato de fé, que ele crê que o Senhor é poderoso para fazer. Eles não estão apenas, ó Pai, aqui estendendo as mãos para o altar em vão. Eles estão declarando que o Senhor é poderoso e que eles acreditam e confiam que o Senhor pode agir na vida de cada um deles. E eu creio, tenho convicção que o Senhor verdadeiramente o é. Por isso, Senhor, libera, abençoa, cuida, guarda, largue tenda, largue fronteiras. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada vida, de cada familiar, de cada filho. Senhor, repreenda toda seta do inferno, todo dado, todo maligno. E que as bênçãos do Senhor que abençoam, que acrescentam e não permitem dores ser sobre a vida de cada um deles. Nós oramos a Ti nessa noite, crendo, confiando e entregando nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor essa noite?